Os reis no tarô, a figura de autoridade que comandam seus respectivos reinos, cada um deles com suas características, mas quem são de fato essas pessoas? O que elas representam de fato? Na ideia de uma grande família, os reis seriam os pais. O homem, entre aspas, né, apesar de que mulheres também podem ter características de rei, tá? Então não se confundam com isso, são aquelas pessoas que lideram as suas famílias, aquelas pessoas que de fato detêm os recursos que vão balizar cada um dos reinos, seja de paus, de espadas, de ouros, por exemplo, né? E cada um desses reinos vai ter características específicas que são determinadas pelo naipe a qual estão inseridas. No geral, os reis representam pessoas um pouco mais velhas, geralmente homens, né, que têm maturidade, ou seja, entenderam de fato quem eles são, o que eles querem, como que se relaciona com o mundo, né? Aquele cara já mais velho, já mais sábio e tal, que ele sabe como lidar com as coisas, né? Tende a ser gente boa às vezes, né? Enfim. Quando pegamos essa ideia e aplicamos a cada um dos naipes, entendemos o conselho que esses arcanos querem nos passar. O rei de paus, por exemplo, é um rei que ele tem uma impetuosidade, ele é um líder, diferente do cavaleiro de paus, por exemplo, que ele quer explorar o mundo, ele quer se aventurar. O rei de paus entende que ele precisa liderar as pessoas. Ele lidera pelo carisma, ele lidera pelas palavras que inspiram. Ele é literalmente o arquétipo da inspiração. Então ele precisa, com as palavras, com seus gestos, inspirar as pessoas a serem melhores, certo? Só que ele tem um lado negativo, que é o controle. Porque esse aspecto masculino, quando muito exacerbado, tem a questão do controle. E é isso que a gente precisa balizar aqui para que não nos tornemos, então, líderes que vão ser muito chatos, líderes que vão ignorar as pessoas para ter aquilo que eles desejam. Essa é a grande armadilha do rei de paus. O rei de copas, por exemplo, é um cara que entendeu seus sentimentos. Ele sabe aquilo que ele quer, sabe como é que os sentimentos lida com esses sentimentos, né? E também entende como lidar com os outros. Então, amorosamente, por exemplo, ele é um cara que vai entender a si mesmo, entender a outra pessoa e vai tentar equilibrar as coisas, né? Mas, como ele entende muito bem de sentimentos, ele pode ser também um cara muito manipulador. Então ele pode usar esse entendimento de emoções que ele tem para manipular pessoas, né? Então, apesar dele ser um cara muito empático, entender as pessoas, conseguir liderar por essa empatia, ele pode também usar o sentimento das pessoas para tentar manipulá-las um pouco. E a gente tem que fugir um pouco dessa questão negativa para que não nos tornemos pessoas negativas, certo? O rei de espadas, por exemplo, é um cara que entende a si mesmo, entende também a outra pessoa, mas também compreende as ideias. Ele é um cara que chega à verdade. Ele não vê, ele de fato compreende como passar das mentiras. Então é difícil mentir para esse cara porque ele compreende os fatos, ele tem uma mente muito afiada, ele consegue diferenciar cada coisa, mas tem a frieza, porque muitas vezes ele pode enxergar a coisa de uma forma tão analítica que ele esquece que de repente há uma pessoa ali por trás. Então é preciso que a gente compreenda a verdade, busquemos o entendimento, mas também entender o que há nas pessoas, certo? Entender um pouquinho dos sentimentos que há nelas também, porque muitas vezes algumas coisas até se justificam, tá? O rei de ouros, por exemplo, é o cara do dinheiro. Ele entende a questão financeira, entende a questão material, ele entende o trabalho, ele sabe o que ele tem que fazer para de fato gerir essa riqueza que ele tem no mundo material, seja no amoroso, no trabalho, ou qualquer outra coisa. Ele é um cara que entendeu como sentar-se no trono mais alto. No entanto, há um aspecto negativo que é o materialismo. Então ele tende a centralizar tudo nele mesmo. Ele é um cara que ele quer as coisas para ele, ele não é. Ele é meio mão de vaca, por assim dizer. Ele não abre muito a mão para coisas que são importantes, muitas vezes até para a família dele, né? Porque ele precisa, né, abrir a mão do dinheiro, abrir mão de certas coisas materiais para que a vida possa funcionar bem, tal qual como ela deve funcionar. Perfeito? Você compreendia esses arquétipos? Você sabia que era tão profundo assim essa questão? Tem muita coisa que é bacana explorar no tarô, tá? E os arquétipos são muito mais profundos, eles trazem uma simbologia muito mais complexa do que meros significados, né? Certo? Então, se você quiser aprender mais sobre esses arquétipos, sobre essa profundidade que o tarô carrega, é só seguir esse perfil.